Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos conversar um pouquinho sobre Nix. Gente, que livro interessante. Eu não pensava que ia gostar tanto desse livro. É um livro assim, um calhamaçozinho, né? Podemos dizer, 600 e... mais 650 páginas, mas eu li assim muito rápido. É uma leitura avassaladora. A escrita do Nathan Hill é muito interessante. O Nix foi o primeiro romance do Nathan Hill e eu me surpreendi muito com a qualidade. Isso aqui fez muito sucesso nos Estados Unidos e agora a Intrínseca trouxe para o Brasil. E assim, gente, você não consegue parar de ler, sério mesmo, é muito bom. Eu só não terminei antes, demorei mais ou menos um mês para terminar. Só não terminei antes por causa de outras leituras, né? Como por exemplo o projeto dos Miseráveis. Mas esse fim de semana eu sentei, peguei ele um pouquinho e ontem eu terminei, gente, assim, caramba, que livro bem escrito, muito bom. Ele trata de vários assuntos e são assuntos assim bem interessantes, bem pertinentes, sobretudo no ponto que da resiliência, né, de você superar suas dificuldades, e é muito interessante isso. Aqui ele conta a história do Samuel Anderson. Ele é um professor universitário bem sucedido, porém um escritor que... também escritor, né? Mas ele fez um contrato lá com uma editora e a editora quer que ele publique um livro sobre amor, sobre essas coisas, relacionamentos, enfim. Só que ele não consegue escrever uma linha, ele não consegue desenvolver o tema. E aí complica as coisas para ele por causa do contrato lá que ele fez. Porém, por outro lado, teve a história dele, né? O passado dele, que é um passado um pouco triste. Ele foi abandonado ainda criança pela mãe, assim, lá pelo finalzinho da infância, início da adolescência. E há muitos anos ele não vê a mãe dele. Só que ele recebe um belo de um telefonema dizendo que a mãe dele vai ser indiciada, vai ser presa, e ele não sabe o porquê, tá uma confusão tão grande. E diz que tá noticiando aí na internet, sobretudo também no jornal, e a mãe dele virou uma grande celebridade porque ela cometeu um crime aí que eu não vou contar, vocês vão descobrir. Ela cometeu um crime muito grave contra um pré-candidato à presidência. E aí toca em assuntos bem interessantes, como por exemplo política lá norte-americana. Também toca um pouco sobre a questão do medo de terrorismo, essas coisas. Depois do 11 de setembro teve muito medo e os americanos ficaram muito amedrontados em relação a esses ataques terroristas, e qualquer coisa lá eles acham que pode ser ataque terrorista. Mas depois disso tudo, né, dessa coisa, desse deslumbre todo, desse desenrolar todo, a vida dele começa a mudar assim, de uma forma muito estranha. Acontecem umas coisas muito ruins com ele lá na universidade, sobretudo ali com os alunos, e a coisa começa a ficar bem tensa mesmo. Aí é que ele não consegue mesmo escrever, né? Mas aí ele acha tudo estranho o que aconteceu com a mãe dele, né? Porque a mãe dele, aparentemente, o que ele conhecia que a mãe dele era uma pessoa muito tranquila, não tinha essa ira toda, né, que estava acontecendo ali, essa transformação toda da pessoa em si. Porém, ele também descobre coisas do passado muito obscuros. E assim, lá vai voltar um pouquinho, o livro volta um pouquinho passado, sobretudo ali no final da década de 60, no início da década de 70, aquele movimento hippie, as pessoas também reivindicando os seus direitos. E é bem interessante essa parte, porque aí vai puxar muito, ele vai esmiuçar muito o passado da família dele, volta muito tempo atrás, ele começa a esmiuçar o passado da família dele, um passado que ele não conhecia, e ele vai descobrir o porquê ele está daquele jeito, o porquê das dificuldades, o porquê da mãe dele ter se comportado daquele modo que fez aquele crime, enfim. Gente, é muito interessante. E a cada capítulo, são capítulos muito curtos, eu adoro livros com capítulos curtos. Os capítulos aí, 4 páginas, 3 páginas. E a cada capítulo você fica assim,
saber mais e mais e mais e mais e mais. São capítulos muito deliciosos, com muitas referências à cultura hippie, à questão mesmo da política. E aqui também o Nathan Hill, ele foca muito na resiliência. O personagem, o Samuel Anderson, ele passou por muita dificuldade na vida, teve esse trauma que a mãe dele abandonou, né? Abandonou ele, o pai dele teve que viver com o pai dele só. E ele teve esse trauma e ele amava a mãe dele, e depois disso tudo ele meio que criou um sentimento muito estranho com a mãe dele. E então aí ele começa a esmiuçar esse passado e descobrir tudo isso e começa a aflorar aqueles seus medos, os medos que ele nunca sentiu na vida. E aí tem essa história toda da resiliência, né, de ele superar todos esses desafios, dele conseguir tentar, buscar, encontrar o seu próprio eu e superar todos esses desafios, essas dificuldades perante os sentimentos dele, a família, o amor. E, gente, é sensacional. Vocês aqui, e também tem a história do Nix, né? O que é esse Nix? Mas aí vocês só vão descobrir lendo. É bem interessante. Achei muito, muito legal essa história do Nix, porque eu não esperava o que é o Nix, né? O Nix, eu não vou dar spoiler, gente. Assim, eu tô louco pra falar o que é o Nix. Mas o Nix, enfim, vocês vão saber. Mas é bem interessante, gente. Bem interessante. Eu gostei muito da escrita. Esse livro era um livro daquele que tinha lançado lá fora. Um daqueles, né, que tinha lançado lá fora. E que fez muito sucesso. E eu sempre acompanho esses sites, como por exemplo o The New York Times, que fala sobre livro. O The New York Times Book Review, que fala sobre os melhores livros, os mais vendidos. E isso aqui, sim, né, era todo mundo falando. Eu assisto vários booktubers norte-americanos e europeus, e eles também falavam muito desse livro. E disse, gente, esse livro eu tô louco pra ler. Aí eu tava até pensando em ler em inglês, né? Então a Intrínseca trouxe para que eu não hesitei, assim, devorei. É um livro assim lindo, 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 que toca realmente o leitor. E eu fiquei assim muito surpreso com a qualidade da escrita do autor, sobretudo porque esse é o primeiro livro dele, gente, é o livro de estreia. E assim, um feito muito interessante. E é um calhamaço. Muito bonito o livro, muito bonito. Sobre esse amor da família, sobre esses assuntos muito tocantes que às vezes a gente não tá nem aí, né, renega, enfim. Mas aqui ele tenta buscar esse passado, ele vai esmiuçar o passado da família todinho e descobrir coisas assim, bem intensas, que ele nunca saberia assim que iria realmente acontecer, só mesmo apareceu por causa desse incidente que ocorreu aqui na família. E as coisas dele ele vai entender porque tudo na vida dele ali estava dando errado, porque o modo que ele se comporta, o modo dele ser. Então ele vai descobrir tudo isso e superar seus desafios. Assim, é um tapa na cara, assim, da sociedade, porque tem esses assuntos políticos, os assuntos sociais também. É muito interessante. Então, gente, eu super recomendo Nix. Vocês vão se deleitar com essa escrita do Nathan Hill. É uma escrita muito deliciosa. Aparentemente o tamanho pode até fazer um pouco de medo, pode dar aquele medinho, mas não, gente, dá pra você, por exemplo, em uma sentada ler ali mais de 100 páginas, porque os capítulos ele te consome assim, de uma forma muito voraz. Você vai querer ler tudo muito rápido para saber o que vai acontecer, né? Então, aí um livro para vocês lerem nas férias, agora no meio do ano, e se divertirem bastante e refletir também sobre a vida, sobre a família. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já dá aquele like. Se não está inscrito, se inscreve. E é isso, um livro assim muito incrível, tá? Um dos melhores do ano. Gente, esse ano vai ser difícil escolher os melhores livros, sério mesmo, porque só tô lendo livro bom. E esse aqui, maravilhoso. E é isso, gente. Até mais!